Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Diácono Robson Silva, esse é mais um Foco Cristão. Desde já eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida de você que é inscrito no canal, pela vida de você que está vendo, que também não é, e que quer me ajudar a fazer a obra aqui dentro do YouTube. Como você pode me ajudar? É muito simples, é você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com mais pessoas e deixar aí o seu like, isso vai me ajudar muito. E também você assistir esse vídeo até o final. Se você não quiser assistir, não tiver o interesse de assistir, deixe ele rodando aí no seu aparelho até o final. Isso vai fazer que o YouTube entenda que esse assunto deve ser levado a mais pessoas e isso vai me ajudar bastante. Amém? Desde já que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E Deus tem mais uma palavra para nós nesse dia, logo após a vinheta. Muito bem, meus queridos. Hoje eu quero deixar uma palavra da parte do Senhor que é essencial para as nossas vidas. Toda a palavra do Senhor ela é essencial para o nosso dia a dia, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, né? A gente está vendo aí o mundo indo de mal a pior, a gente vê as coisas acontecendo, a gente vê tantas catástrofes, tantos conflitos, né, irmãos? E o mais certo a fazer, claro, cada um tem a sua escolha, né? O livre-arbítrio foi dado para todo mundo e eu respeito a decisão de cada um. Mas o meu conselho para você que está me ouvindo, eu como servo do Senhor, é que aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e renuncie às suas vontades, peça perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, porque muito em breve o Senhor Jesus ele virá, amém? Mas eu quero deixar uma palavra para nossa meditação nesse dia, que se encontra no livro de Provérbios, no seu capítulo de número 28, no versículo de número 13. Assim nos diz a palavra do Senhor Jesus. Versículo de número 13 do livro de Provérbios, no seu capítulo de número 28. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, o que confessa as suas transgressões, o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amém? Irmãos, quantas e quantas vezes a gente tenta mostrar uma coisa que a gente não é, a gente tenta mostrar que a gente é forte, espiritualmente falando, que a gente não é falho, que a gente não erra, quando na verdade o que nós simplesmente precisamos é da misericórdia do Senhor em nossas vidas. Porque todos nós somos errantes, todos nós somos falhos, mas muitas vezes a gente tenta passar uma imagem daquilo que a gente não é, né? Então é preciso que a gente venha reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas e buscar ao Senhor e não tentar enganar ao Senhor e não tentar fugir dele e se esconder quando nós pecarmos, quando nós falharmos. Tem pessoa que tenta se esconder de Deus. Isso não acontece de agora. Isso é desde lá do início da humanidade, desde lá de Gênesis. Vamos ver o que diz Gênesis no seu capítulo de número 3, no seu verso de número 8 ao 10. Olha só o que está escrito. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Olha o versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? Verso de número 10. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Essa atitude de Adão vem logo após uma desobediência ao Senhor. Quando ele desobedece a Deus, quando há ali o primeiro pecado cometido pelo homem, a primeira atitude de Adão é sentir vergonha, mas ele comete um erro muito grave, porque ele poderia muito bem
pedir perdão pela sua falha, pedir perdão pelo seu pecado, mas ele não faz isso. Pelo contrário, ele tenta se esconder. E se tem algo que é uma atitude, vamos dizer assim, fútil, né? Uma atitude ingênua da nossa parte, é tentar se esconder de Deus, porque de Deus a gente não consegue se esconder de forma alguma. Os olhos dele passeiam sobre a terra. Ele tudo vê, tudo sabe, até os nossos pensamentos. Vamos ver o que está escrito em Hebreus, no seu capítulo de número 4, versículo 13. Olha só o que está escrito em Hebreus. E não há criatura nenhuma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem devemos de tratar. Irmãos, é ingenuidade nossa a gente tentar se esconder de Deus. Ou a gente passar uma imagem para os outros de uma coisa que a gente não é e achar que também, ao enganar os outros, a gente está enganando Deus. Isso é uma ingenuidade da nossa parte. Quem age dessa forma, quem age desse jeito, ele realmente não conhece o Senhor. Ele não sabe que Deus ele é onisciente. Ele não sabe. Ele precisa aprender. Porque a palavra é bem clara em nos dizer que nada foge dos olhos do Senhor. E todas as coisas estão nuas, estão patentes. Em algumas traduções vai dizer, aos olhos daquele que aqui um dia nós devemos prestar conta. Então, o mais importante é que a gente não venha viver uma vida mostrando na sociedade que a gente é uma coisa, mostrando no templo que a gente é uma coisa, mas no secreto a gente sendo outra e pensando que Deus não está vendo, né? É muito fácil a gente saber se a gente está fazendo algo de errado ou se a gente não está fazendo nada de errado. É muito fácil a gente saber. É simples. É só a gente... Aquele vídeo que a gente assiste, aquele vídeo que alguém assiste, vou dizer assim, no celular, que ele tem coragem de assistir só no secreto, ele vai saber se ele está fazendo algo de errado ou não. Como? Se ele tiver coragem de aquele mesmo vídeo que ele assiste no secreto, ele também expor no meio de uma multidão, ou até mesmo no meio do templo, ou mostrar para o seu pastor, ou mostrar para os seus irmãos. Aí sim, ele vai saber. Isso é uma reflexão muito simples para a gente fazer. Quem está falando aqui com vocês é alguém que já errou muito na presença do Senhor. É alguém que já foi, vou colocar assim, espremido na presença do Senhor, que já passou por muitas dificuldades, já cometeu muitos erros e comete ainda. Mas não os mesmos, porque a gente precisa se arrepender dos nossos erros. A gente precisa, não é se esconder. Se há uma fraqueza, expõe a sua fraqueza na presença de Deus. Fala, Senhor, eu estou querendo libertação de tal área, mas eu não estou conseguindo e só o Senhor pode me ajudar. E esse é o Deus que a gente serve. É isso que Ele quer da gente. Não é que a gente viva uma vida mostrando para alguém uma coisa que a gente não é. Isso é a gente ser dependente do Senhor. É quando a gente reconhece que tem algo na gente que a gente não consegue tirar. E que se a gente pedir ajuda para alguém, nenhum ser humano aqui da terra consegue tirar. Mas somente o Senhor. Então, é necessário que a gente venha confessar. 1 João, capítulo de número 1, verso de número 9, diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não está falando aqui perdoar o nosso pecado, está falando de perdoar os nossos pecados. É mais de um, irmãos. É mais de um. E nos purifica de toda a nossa injustiça, porque nós somos injustos. Nós somos injustos. Nós somos necessitados do perdão de Deus, da misericórdia de Deus todos os dias. A gente é ser humano, a gente erra, a gente falha, a gente fala coisas que não deveria falar, a gente faz coisas que não deveria fazer, às vezes por um momento de fraqueza, outro por um momento de falta de vigilância. Então, o que o Espírito de Deus está nos dizendo é para a gente não passar uma imagem que a gente não é no nosso secreto, para a gente não passar em público.
Pelo contrário, antes da gente fazer uma aplicação de uma pregação para alguém, a gente deve primeiro aplicar para a gente. A gente deve parar de frente a um espelho e fazer essa aplicação para a primeira pessoa que você vê no espelho, ou seja, você mesmo. É a gente ser sincero primeiro com a gente, na presença só de Deus, e depois a gente fazer uma exortação a alguém e a gente fazer uma aplicação a alguém. Primeiro a gente precisa ser liberto para a gente tentar, para Jesus, através da nossa vida, libertar outras pessoas também. Porque senão, o que vai acontecer é aquela coisa que Jesus falou. No seu nome eu preguei, no seu nome eu expulsei demônios, no seu nome eu profetizei. Mas a sua vida no secreto como está? Então, hoje, Deus nos chama a um arrependimento verdadeiro. E só para concluir, olha o que diz Isaías no seu capítulo 55, versículo de número 7. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, nada que você fez nessa vida, nada que você cometeu, e o inimigo pode até soprar no seu ouvido para penetrar na sua mente e dizer: não tem mais jeito para você, acabou para você, não tem mais perdão. Mas se você realmente quiser uma mudança de vida e convidar Jesus para entrar na sua vida e pedir ajuda a Ele, se arrepender verdadeiramente das suas falhas, dos seus pecados, das suas transgressões, pode ter certeza que o mesmo Jesus que morreu lá na cruz do Calvário, de braços abertos, Ele continua de braços abertos até hoje, esperando somente um arrependimento da nossa parte. Mas é preciso que a gente se arrependa e busque a Ele verdadeiramente. Hoje o Senhor está te fazendo esse convite. Se você quer se arrepender dos seus pecados, das suas falhas e aceitar a misericórdia dele na sua vida e a graça dele para te alcançar e transformar a sua vida. Amém? Fica com essa palavra, que o Senhor Jesus te abençoe. Mais uma vez eu te peço, compartilhe com mais pessoas, deixe aí o seu like para me ajudar, se inscreva no canal se você não é inscrito e me ajuda a fazer essa obra para a glória do Senhor. Amém, irmãos? E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. A paz do Senhor, que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até o próximo vídeo, se for da permissão do Senhor.